COD Brasil, né? Para quem não conhece, COD Brasil é um centro de formação de peritos e investigadores. Hoje eu falo com toda a propriedade que somos referência, né? Uma das referências aí no Brasil e fora também. Temos aí profissionais formados na Europa, na Ásia, Estados Unidos. O COD Brasil ele vem crescendo aí gradativamente pelo bom atendimento, bom desempenho, né? A pronta resposta. E mais um produto aí do COD Brasil são nossos podcasts, né? As nossas lives. E hoje temos a honra de estar apresentando aí para o público um fera aí da área financeira, que ele é engenheiro, né, da área financeira e é especialista em bens de capitais, tá? Instalação e fabricação também de bens de capitais. Então, assim, a ideia nossa é trazer esse especialista aqui no COD Brasil para ele falar um pouco sobre investimentos, sobre riscos de investimentos. Você que tem tua agência, você que tem teu escritório de perícia, é bom também saber aonde investir o seu dinheiro com segurança, né? Por isso que a gente está iniciando esse podcast falando da área financeira, né? A área financeira hoje é o coração da empresa, né? Se a gente não tiver um investimento com segurança, né? A gente não conseguir prosperar na área financeira, a gente não sai do lugar. Então, por isso que eu tive a honra de trazer esse especialista, é um engenheiro da área financeira, tá? Ele é um consultor, uma pessoa muito influente. Ele é um argentino muito querido e apresento aí o engenheiro José Luiz, tá? Seja muito bem-vindo ao COD Brasil. Muito obrigado. Tá? A ideia nossa, né, é realmente, que nem eu disse aí para o nosso público, trazer conhecimentos da área financeira, onde investir o dinheiro, que hoje o pessoal trabalha com perícia ou trabalha com investigação, na maioria das vezes não tem aí um conhecimento de onde investir o seu patrimônio, né, o seu dinheiro, crescer. Então, por isso que eu agradeço demais aí a tua visita, tá bom? E eu passo aí a palavra para o José Luiz, que vai nos apresentar. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de compartilhar a mesa e de trocar informações e opiniões, como sempre a gente fez ao longo de mais de 20 anos. Eu, se bem sou argentino, tenho também cidadania brasileira. En consecuencia, soy con sangre argentina, corazón brasileño. Mas básicamente quiero aprovechar esta oportunidad para los oyentes o los espectadores manifestar nuevos conocimientos, porque seguramente la audiencia tiene un nivel de competencia importante, mas sí refrescar, traer a la actualidad algunos conceptos básicos que nos esquecemos no día a día, causa da vorágine que cualquiera de los negocios o empresas nos llevan a esquecer conceptos básicos que nos trasladan después a errores graves. No porque el acto sea un acto erróneo grave, sino a consecuencia que eso puede llegar a traer. Nos estamos viviendo una etapa donde alguna vez un profesor de economía mío faló: José Luis, después de esto que está aconteciendo, nunca más nada será igual. So que lo que se vuelve a aplicar en esas condiciones, en ese nunca más nada será igual, son los antiguos principios que nos enseñaron nuestros padres de cautela, pensamiento y respeto a los profesionales. Muito bem. Que es lo que normalmente es el principal problema que existe en los países latinoamericanos. Por nuestra propia idiosincrasia, eu incluso en eso, una parte importante de nuestras familias son todos de origen europeo, mas se traen los conceptos
pós Primeira ou Segunda Guerra Mundial que hoje não são válidos dentro do atual contexto. O que sí son válidos son los principios de las personas y lo que nos denominamos normalmente el triángulo ABC, que son las mínimo 3 patas que tiene que tener una mesa para no caer. Exatamente. Estrutura, né? La estructura básica de cualquier empresa, cualquier negocio o cualquier emprendimiento nuevo que se quiera hacer. Eu acho, si me permiten, tendríamos que dividir nuestros tiempos de pensamiento en 2 etapas. Y dentro de esas 2 etapas, 2 mundos diferentes. Para comenzar por los mundos, existe un mundo antes de fines de la década del 80, principios de la década del 90, y uno posterior a eso, y significa la caída del muro de Berlín. Eso acabó con la Guerra Fría. Y dentro de nuestro actual contexto instantáneo, es antes y después de pandemia. Donde sería importante que nuestros amigos que están escuchando sepan que la pandemia recién comenzó. Porque la pandemia no es solo a doencia, triste doencia, miserable doencia a la cual fican sometidas las personas del mundo, sino as consecuencias y transformaciones económicas que leva eso al mundo. Aí, desculpa interromper, a Sim. importância de saber investir, né? Você tem que saber investir dentro do novo contexto do mundo depois da década del 80, sin o muro de Berlín, ya voy a explicar después por qué, cómo investir hoy en ese nuevo contexto en función de las nuevas variables pós-pandemia. Na verdade, o objetivo nosso de trazer o engenheiro financeiro é o quê? Nós, após formar os nossos profissionais, a gente acaba acompanhando a carreira de cada um. Sim. Né? E aí a ideia é o quê? A ideia e o objetivo do Código Brasil é que essa pessoa, esse profissional que se qualificou aqui, que ele prospere no mercado, né? Então a gente torce para que esse profissional seja um profissional próspero, um profissional que tenha seus objetivos alcançados na área financeira, é claro, né? E então por isso que a gente te trouxe, né? Te convidou aqui no Código Brasil para você dar esse norte para esse pessoal, né? Nós temos aí vários profissionais que, se a gente for classificar por letras, né, de A a D, nós temos aí 90% na escala que são profissionais que estão tendo muito sucesso. Sim. Principalmente os peritos, né? Os peritos grafotécnicos, judiciais, os investigadores também, porque na crise aumenta o trabalho dos investigadores, porque aí nós estamos vivendo um momento de conflito, né? Sociedade, enfim, familiar, problema familiar. Então, assim, essa atividade, ela está realmente hoje no mercado em evidência, né? A perícia e a investigação. Então, assim, o profissional ele se qualifica, ele monta a agência dele, ele tem um retorno financeiro, mas ele fala, onde eu vou investir esse dinheiro? Então, isso que é bacana. Hoje você vai orientar eles qual a melhor forma de ele investir o dinheiro, né? Essa é a Sim. ideia. En primer lugar, tenemos que saber claramente que cualquier orientación que a gente possa hacer, ela tem vida própria e vai mudando día por día. As orientaciones que nós estamos dando hoy seguramente no van a ser las mismas que de aquí a 2 meses. ¿Por qué? Porque el mercado financiero varía de una manera vertiginosa y especialmente en estos últimos tiempos mucho más rápido después de la época de post-pandemia, a causa por la cual hice énfasis en ese segundo punto, pandemia. ¿Y por qué hice énfasis en la primera parte de la caída del muro de Berlín? Porque eso marcó el fin de la Guerra Fría
Y toda esa materia cinza, esa materia gris de ingeniería volcada na Guerra Fria, ficou como mão de obra desocupada. Esa mão de obra desocupada fue contratada por los grandes bancos para comenzar a desarrollar ingeniería financiera. Sim. Entonces, para el desarrollo de ingeniería financiera, todos debemos estar atentos que las personas que comenzaron fuerte eso, para el mercado financiero y no para el mercado industrial, son cerebros impresionantemente competentes, porque ahí están hasta las personas que trabajaron para crear los grandes misiles que hoy tenemos como medio en cualquier lugar. Más que en la Guerra Fría comienzan a ser desactivados. Esa mano de obra es especialista en dos partes: matemática, que la vuelca a matemática financiera, y cuidado, informática. Por eso nace el Bitcoin. Esa gente hoy está explorando y maltratando a los investidores desde sus propios lares, desde la sua casa hasta a casa do investidor a través de informática. Yo quisiera me explayar un poco en esto. Hoy el grande riesgo de cualquier investidor es caer en la armadilha da parte informática, donde existen criptografías falsas de Bitcoin y você compra o Bitcoin cuando lo quiere vender, él no existe. Quer dizer que tem que tomar cuidado Muito. ao investir em bitcoins. Primero, existe una ley básica de la economía que es el valor de la moneda. Tá? Y la moneda se caracteriza por ser palpable. Você pega una nota y la toca. O Bitcoin no funciona de ese jeito. O Bitcoin es una moneda criptografiada virtual. Quer dizer, a qualquer momento isso pode sumir, desaparecer do mercado, não é? Si no está por las vías legales. Só que hoy yo pregunto, ¿quiénes de nós estamos capacitados para saber si ese código de Bitcoin es real o falso? Una cosa es, por ejemplo, en este momento George Soros, uno de los capitales más grandes del mundo como persona, con una influencia económica, política monstruosa, investir en Bitcoin, donde detrás de él tiene un equipo económico que pueden ir hasta la raíz de la moneda virtual que no se ve para saber si es real o no. Y otra cosa es una pequeña, mediana empresa que quiere investir en Bitcoin y que, con todo respeto, por favor, piensa que yendo al kiosco de esquina esa persona va a solucionar o problema. Repito, por el amor de Dios, con todo respeto. O Bitcoin, que a gente sabe, ele é um investimento legal, não é ilegal, porém tem que tomar cuidado para realmente investir corretamente. Não que o Bitcoin seja ilegal, No, né? no. O Bitcoin nace como moneda legal. Moeda legal. Tá? O problema do Bitcoin es la forma criptográfica na cual se maneja nas telas dos computadores. Tá. Hoy nós sabemos que existen dos tipos de nivel de informática. Una informática normal, que es la que nos entramos en cualquier internet o lo que fuera, y otra que se denomina informática dark. Si nos consideramos, por ejemplo, o Polo Norte y vemos un iceberg, en la parte superior vamos a ver la punta del iceberg, y esa parte es la parte boa da informática. Mas todo lo grosso está en la parte fea da informática. Eu estou falando de una forma grosera, mas para que nuestros oyentes entendan. Esta parte de Dark es la que mueve armamento ilegal, moedas ilegales, transacciones de terroristas, tráfico de drogas, o que você imagina. Obviamente la principal moneda que puede ser utilizada de forma ilegal es el Bitcoin. Mas ela puede ser utilizada para negocios ilegales, como también puede ser creada en esta parte dark
en forma ilegal, seja falsificação de Bitcoin, para falarlo de uma forma grosseira. Tá, assim, a minha pergunta é, tá? Hoje o empresário ele quer investir em bitcoins, porque realmente a gente sabe que é uma moeda legal. Sim. E ele quer cair dessas, ele quer sair fora dessas armadilhas. O que você orienta para quem quer investir de forma legal em bitcoins? Que procure um fundo de investimento original y no tercerizado. ¿A qué me refiero? Existen fondos de investimentos y existen operadores de fondos de investimentos. Normalmente los operadores de fondos de investimentos son el intermediario entre el fondo de investimento cualificado dentro de un banco central con las licencias y todo lo demás, y existen personas que van a batir la tua porta querer Bitcoin. No es de esta forma, más o menos. O nós estamos acostumados, como bono latinoamericano, si ahí consigo más barato voy a ese lugar. Cuidado, cuidado. Primero, Bitcoin es una moneda relativamente nueva, o cual las sorpresas pueden aparecer todos los días. Segundo, o Bitcoin es una moneda que se valorizó muito nos últimos tiempos en forma exponencial. En forma matemática, lineal, crece como una recta. En forma exponencial es una curva ascendente. En esa condición que estamos hablando, la probabilidad de golpe es infinita. Entonces, recomiendo para aquellas personas que quieren invertir en Bitcoin que procuren fondos de investimento antiguos, instrumentados legalmente, correctamente, y no por, entre aspas, agismos. Eu acho que. No procuremos el acho que. Vamos a lo seguro. Me permite hacer una aclaración. Una moneda, como puede ser el real, como puede ser a libra, como puede ser o yen de China, nos encontramos con que él responde a un método de evaluación físico. ¿Cuánto tiene de reservas el Banco Central del país? Que se puede ir y contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta tantos billones de dólares. ¿Y cuánto es la moneda circulante que tiene ese país que la maneja el Banco Central? Si você tem 10 dólares de referencia y ten en el Banco Central y ten 100 reales funcionando, cada dólar vale 10 reales. Estoy dando cualquier número. O Bitcoin no tiene esa base física que possa ser rastreada, controlada y administrada por 3 bancos fundamentales. Fondo Monetario Internacional, que no es un banco, es un fondo, cumple la función de Banco Mundial y Club de París. Pueden ir los auditores de ellos y contar las monedas. O Bitcoin es virtual. No tiene un país de origen, no tiene orígenes de informática, no tiene cómo você saber qué reservas existen para que un Bitcoin cueste tantos dólares, porque no sabe de dónde ven ni qué respaldo existe. En esas condiciones donde aparecen los golpes. ¿Por qué? Porque el Bitcoin, por ser una moneda virtual, es irrastreable. Você no puede rastrear él. Entonces, ante un golpe, no ten a qué lugar ir a batir la puerta para falar, teu Bitcoin era falso. ¿Cuál? Está en una tela. Sim. Aí a importância de... ¿Comprende que estoy falando? Sim. Agora, você te dan una nota falsa de algún lugar, ten como ir a hacer un BO, se presentar, auditar la nota, si está bien, ten los celos de agua correspondientes, las franjas, los relieves, lo que fuera. Bitcoin no. A no ser que sea una persona ultra especialista en un negocio y saber si su código criptografado es válido para eso. Então, Entonces, invista en Bitcoin, mas muito cuidado. Y creció muito. No, que ninguém se sorprenda si una vez que compró, la semana que viene cae fuertemente, porque es un mercado. Aí a importância de ter um especialista, né? Um consultor para estar orientando Un aonde consultor investir. con la estructura detrás. Tá. Eu vou falar para a produção, nós vamos ter a segunda parte, né,
Pode continuar, produção? Ah, maravilha. Engenheiro, uma dúvida aí que a gente tem, o pessoal que chega até a gente aqui, muitos chegam até a gente, porque assim, é do ser humano buscar um caminho mais rápido, um caminho mais rentável e mais fácil. Só que aí, através do caminho mais rentável e mais fácil, vem ali as decepções e desilusões do mau investimento, né? Sim. Nós tivemos aí um problema recente de um grande empresário que nos procurou, que caiu no golpe das pirâmides, que hoje está em alta esse negócio de pirâmides e tal. O que você tem a falar para o nosso público sobre essas pirâmides? Qual o risco de investir nesse tipo de mercado? Olha, eu vou te falar negócio. Eu fico surpreso como un golpe como el de las pirámides, que se creó hace aproximadamente un siglo atrás a través de una persona, un italiano que se llamaba Ponce, que creó el golpe de las pirámides, el método Ponce. Después de un siglo siguen aplicando el mismo golpe, todo el mundo sabiendo que es golpe. Y eso está referido estrictamente a lo que você acaba de falar, de que todo el mundo procura o camino más simple. Yo quisiera primero explicar qué es la pirámide de Ponzi, porque todo el mundo piensa que sabe lo que es la pirámide, mas cuando você fala, ¿y qué es la pirámide? No, la pirámide es una persona que ofrece una rentabilidad importantísima por pequeñas cantidades de dinero aplicadas, procura miles de personas para tentar ella, para aplicar dentro de ese fondo, y con eso se hace la base de la pirámide. Esa base de la pirámide se va incrementando constantemente y en lugar de se mantener una base van creciendo por los juros que van dando los primeros investimentos. Só que esos juros, los primeros investimentos, no parten por una administración de dinero correcto, sino que es directamente utilidades ficticias que son tirados los próximos investidores, y con eso pagan los primeros investidores. Se sube a la tercera camada y el primero y la segunda camada bancan a tercera. Se va a la cuarta, primera, segunda, tercera, bancan la cuarta. Eso que se llama pirámide porque comienzan 100, 200 pasan 80 a la segunda, 50 a la tercera y a 7 llegar al vértice. O vértice es que todo el mundo de embaixo y todas las camadas siguen colocando dinero para bancar el que está en el extremo. Ese rendimiento que da nunca es fruto de una buena administración o investimento de ese dinero por parte de la persona que crea, sino que es por parte de los aportes de las nuevas personas que llegan. Hasta que llega un instante no cual el aporte de todos no alcanza para solventar la segunda, tercera, cuarta, quinta y demás camadas. En ese momento cae la pirámide. Y todo el mundo termina perdiendo un investimento original. Donde los más perjudicados son los últimos en haber entrado, porque ellos no consiguieron usufruir ni siquiera los primeros juros. Colocaron, bancaron otro y perdieron todo. E basicamente é uma operação ilegal, né? 100%, 100% ilegal, porque normalmente donde las personas van a colocar el dinero, que es en los bancos, debería ser en los bancos por cada dinero que están recibiendo, cada cuantía que están recibiendo, una cuota parte de ellos lo están colocando como en calle, en un banco central donde van las compañías de reaseguro por si algo acontece, paga una tasa razonable que está referida como base a la Selic del país y cumple las normas del BC do Brasil, Banco Central Brasileiro, como también en cualquier lugar. Una pirámide no acostuma a ser en un país, es mundial, comprende. Entonces, cuando se hace eso por fuera, no es una entidad que está registrada en el Banco Central, porque si está registrada en el Banco Central, cuando pasan para la segunda camada, o Banco Central interviene el banco. Então não é um investimento seguro. De jeito nenhum. Bitcoin es algo legal,
mas com muito cuidado, muito, muito cuidado. Y pirámide es un investimento totalmente ilegal, donde, grosseiramente falando, se vai investir em Bitcoin. Estou no ponto aqui, desculpa te interromper. Sim, Uma pessoa está perguntando sobre o IGPD. O que seria IGPD? LGPD. LGPD. Él se debe estar refiriendo a la Ley Geral de Protección de Datos. Isso forma parte dos riscos que eu falei da nova etapa que estamos viviendo después de la caída del muro de Berlín, donde están todos esos ingenieros que fueron para la parte informática y económica, financiera, y hoy se está usufruindo de una manera tremenda en un mundo todo, y Brasil no está corretamente resguardado dessa situação. Então, LGPD quer dizer? Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês Nosso ouvinte já está sabendo o que se trata. Vocês devem... A ver, tudo o que eu estudei na minha vida, eu comecei como engenheiro mecânico. Depois fiz as atualizações para ser engenheiro térmico. Estudié un poco de ingeniería nuclear y finalmente por necesidad tuve que estudiar ingeniería financiera. Porque la especialidad mía es retorno de investimentos de líneas de producción. Só que você não deixa de participar de tudo o que acontece em diferentes lugares. Hoje, o grande risco que tem a humanidade, obviamente, entre eles Brasil, são, quando estávamos falando de segurança, onde o próprio CODE se encarga disso. Eu me vou permitir fazer um pouco de publicidade da CODE. A CODE está em um caminho correto investindo na parte de segurança informática, porque hoje os grandes golpes são através da internet. Sim, sim. E isso todos nós pensamos de que isso acontece só em bancos, grandes empresas y demás. No, señor. O principal negocio da corrupción informática está en los lares. El lugar donde nos vamos en casa. Pequeñas empresas, medianas empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ya tienen un departamento de informática que invirtieron seriamente para não ser invadidos. Então, quando entram, é porque fizeram um trabalho muito forte e muito profissional, maligno, para poder usufruir dessa empresa. Mas uma pequena e mediana empresa não tem uma estrutura de trás para se proteger. E hoje, no Brasil, o principal problema que está existindo, e não saiu à luz, perdão que não te permití, mas é importante isto, é a emissão de boletos falsos, donde ese robo formiga en diferentes empresas rinde millones por día. Y, entre otras cosas, aparte de seguridad en la información, desde el punto de vista virtual que está intentando desarrollar a CODE, que está desarrollando a CODE, es la nueva herramienta que se tiene para defender pequeñas, medianas y al ciudadano común dos golpes na casa. Bom, então a LGPD te dá as pautas para você não cair em golpes. Ótimo. Eu queria deixar bem claro aí para os nossos telespectadores, né? Não é segredo para ninguém que nós contratamos o engenheiro José Luiz para cuidar dessa parte nossa de tecnologia, né, de informações, a parte de orientação financeira, investimentos e tal, que ele está em ascensão e tal, e precisar de um consultor, você pode prestar essa assessoria. É só se contactar com a CODE, Tá? porque não é só investigar o negócio desde o ponto de vista informático. Isto involucra eu, particularmente, obviamente a CODE, forma parte
una empresa que se llama WA2, Ok. especialista en seguridad informática, donde entre otras cosas aplica las normas de LGPD. Ótimo. Como Porque eso, cuidado, es ley. é lei, isso. Y empresa, a pequeña o mediana empresa que tenga un problema de no cumplimiento de ley geral de protección de datos y un cliente de ellos sea afectado por haber entrado por su red, va a pagar entre el 2% de su facturación anual até 50 millones de reais. Caramba. Independientemente de eso, fica expuesta a ser secuestrado su banco de datos durante 180 días como castigo. Entonces tiene un castigo económico y tiene un castigo empresarial. Ok. ¿Por qué? Porque a través de eso les pueden llegar a tus datos personales donde entran en un banco y esvacían la tua conta. Hoy você tem a posibilidad de un motoquero caminar, pegar una señora, tirar o bolso, tirar o celular y fala, me da o número de Pix para eu tirar tu dinero. O ten otras personas que no usan un revólver, mas usan la internet y esvacían la tua conta. E você tocou num tema muito importante que é sobre o Pix, né? Assim, o Pix ele veio realmente para facilitar a vida do brasileiro, só que aí as quadrilhas, né, de criminosos pegaram a facilidade para também praticar crimes, né? O que você tem a falar sobre o Pix hoje? O Pix es algo muy bom y que nace con una intención extremadamente noble. O problema son las malas intenciones de personas que no quieren trabajar. Sim. Se está falando de tomar medidas para limitar enormemente o PIX para esto u otro u otro. Obviamente el área de seguridad no es la mía área desde el punto de vista físico, mas desde el punto de vista financiero no tienen que se encontrar herramientas que no burocraticen o PIX. Porque do contrário, lo que hoje não tem custo vai começar a ter custo para bancar toda essa burocracia, vai perder agilidade e vai perder espontaneidade. Qual é a grande vantagem do Pix respecto de uma transferência? Que você lembrou hoje, a 1 da manhã, tinha que pagar tal coisa, pimba, faz um Pix. Se você quer fazer uma transferência, tem que esperar o horário, ver se cai, se tem o saldo, não? Aí é instantâneo tudo. Agora, eu, particularmente, penso que mais que investir nas normas do Banco Central para o PIX, que ele já funciona muito bem, você tem que investir em segurança. Por amor de Deus, eu não estou fazendo nenhuma orientação política, Ok. mas o governo atual, o governo futuro, que no sabemos qué va a acontecer después de las elecciones, porque nada está feito de que está feito. Y los futuros y futuros gobiernos tienen que, voy a utilizar una expresión un poco dura, parar la bola y procurar los 3 principios básicos que nuestros pais nos enseñaron, que son las 3 patas de la mesa que falei no inicio. Saúde, educación y segurança. O señor va a coincidir conmigo que si no existirían compradores de celulares, no existirían ladrones de celulares. Sim. Isso acontece também nos desmanches, enfim. No existiría robo de carros si no sería de esa forma. Exatamente. Mas también existirían menos ladrones en la rúa que asaltan a personas para tirar o celular y hacer o Pix. Si a policía tendría un orçamento un poco diferente al de hoy y las viaturas estarían en condiciones, o policía tendría un salario bien más digno de lo que tengo hoy, para también evitar las tentaciones de personas corruptas que puedan entrar en un lugar. ¿Concorda conmigo? Exatamente. Y también a policía, além de equipamiento y dinero para el orçamento, tem que recibir más educación
para que non só o delegado tenga un cargo, una posición intelectual mayor, sino que el policía sea ejemplo para la sociedad de educación y segurança. Sim. Você sabe... Compreende que estou falando? Não estou falando que está mal hoje o dinheiro que é mandado para a força de segurança, mas tem que melhorar. Claro. Você sabe muito E bem... o próximo governo tem que seguir melhorando. Sim. Na educação também e na saúde. Exatamente. Também. Concorda comigo? Você sabe muito bem que a estrutura do Código Brasil, eu fui policial militar, nós temos aqui integrantes do grupo que são a maioria policiais, civis e militares. Né? Eu sei, por isso eu falei, vou falar com todo respeito. Sim. A gente sabe muito bem, né, como é que funciona aí a parte de investimentos na parte da segurança pública. A gente sabe que há uma manipulação política assim por trás, né? A gente conhece aí a linha de frente do crime, porque a gente viveu isso aí muitos anos, então a gente sabe como é que é, a gente sabe da boa intenção da polícia, né, estadual. Sim. Né? Mas é claro, se houver um investimento melhor, né, um investimento correto, um investimento na profissão, na categoria, realmente tende a melhorar e muito. Deixa eu fazer o seguinte para... Posso servir um café? Claro. Tá, que aqui a gente conversa, mas a gente também toma café. Correto. Né? Então vamos conversando, eu vou fazer um café para você. Tudo bem. Só para dizer que a gente só usa o café Willy, viu? É o melhor mesmo? café do Brasil. A gente está acostumado já com o Willy está aqui com o Código Brasil sempre na nossa máquina. Então você vai tomar um Willy, você vai experimentar o café com. Muito obrigado. Bom, vamos continuar o bate-papo, tá gostoso? Eu queria fazer um paralelo duro para que se entenda o negócio do Pix. E por que o Pix é bom? E eu defendo o Pix. Esse é o Willy, viu? A cápsula do café que você vai tomar e vai se apaixonar. Eu faço o seguinte exemplo e você vai entender por que eu falo da segurança na rua. Independiente de qualquer posição política, que eu tenho a obrigação de ser neutral nisso, e eu vou te explicar por quê. Se nós colocamos um comunista, um capitalista ultrança, um fundamentalista como podem ser do Islã, e uma pessoa normal, e colocamos uma nota de $1 no meio, Por favor. muito obrigado, muito obrigado. E nós colocamos uma nota de $1 no meio da mesa, o capitalista, o comunista, o fundamentalista e a pessoa normal vão se matar por esse dólar, ou não? Sim, Então fala para mim onde está a diferença política entre um e outro. verdade. A moeda não tem nem religião ni partido político. Então estou falando estrictamente desde o ponto de vista de segurança. Como te falo de segurança informática, falo da segurança na rua. Independente de qualquer partido, como falei, o seu presidente do Brasil sofreu um atentado físico tentando matar ele e se concretizou porque ele foi esfaqueado. Com todas as câmaras de TV olhando para ele, e a partir de aí começaram uma peregrinação para salvar a sua vida. Ou seja, não terminou em um homicídio, mas foi um intento de homicídio onde conseguiram atingir a pessoa. Estamos falando do presidente da nação. Se isso está acontecendo com o atual presidente da nação, imagina o que acontece con una pobre señora que sai do supermercado falando con la neta no celular. Ten sentido? Perdón. Y a señora no es menos que o presidente, porque ahí todos somos seres humanos, Sí. donde está en juego la vida. Y todos sabemos que después que vamos para algún otro lugar, no sé dónde, ninguém leva dinheiro. Então aí somos os dois iguales, o presidente e a senhora que sai do supermercado, concorda? Então, a culpa é do Pix? Não, a culpa é do que vai com uma faca. E a culpa é do que rouba o celular. Então, eu acho que nós temos que pensar em, para proteger al ser humano, atacar al delincuente.
Não pode chegar uma pessoa com uma faca ao presidente. Como não pode chegar, perdão, eu falei motoqueiro, com todo respeito ao motoqueiro, por amor de Deus, estou falando um motoqueiro que rouba, que não tem nada a ver com a pessoa que todos os dias dá um serviço excepcional para nós e são gente de bem. Exato, a gente entende. Só que tem pessoas que aproveitam essa quantidade de motos para passar Ele desapercebido. se traveste de um profissional Honesto para praticar crimes. Honesto e sacrificado, porque é um trabalho sacrificado, viu? Sim. A produção, assim, o que eu queria passar aí para o público, todos viram aí que o nosso engenheiro ele é uma biblioteca, Não, né? não. É uma biblioteca de conhecimentos e enfim. Se a gente for estender o prazo, a gente acaba estourando. Mas eu gostaria aqui, eu vou deixar nosso engenheiro ele se apresentar, no que ele pode agregar a você, empresário, que está buscando investimento de forma segura, né, de forma rentável, tendo alguém por trás que cuide disso para você, que te oriente e tal. Então, para finalizar aí a nossa live, o engenheiro José Luiz vai passar o que ele pode fazer para você que está procurando investir o seu dinheiro. Por favor, Em primeiro lugar, obviamente eu vou estar tentando ajudar a quem solicite a través da CODE, que é a que me brinda a estrutura como para poder dar o respaldo suficiente. Eu pediria para nossos oyentes que, basicamente, consideren antes de investir poder ter algún tipo de entrevista o reunión para conocer oportunamente cuál es el origen de la empresa, a qué se dedica y cuál es el ámbito en el cual se está desenvolviendo. Conocer un poco la estructura, tanto sea empresarial como personal, y en función de eso raciocinar cuáles son los mejores caminos más seguros. No existe la seguridad absoluta. Segura es la muerte. Sí. Mas sí para tomar las medidas necesarias como para poder proteger eso. Y va a parecer tal vez tonto lo que eu fale, mas junto con la orientación sobre los investimentos, nós podemos custodiar su red de informática, que es el primer lugar por donde van a intentar ser robados, por más que mucha gente ni siquiera esté soñando con eso. Entonces son dos caminos: seguridad interna de empresa, tanto física como informática, y eso, cuidado, repito, es por ley. Y junto con eso, dónde investir, cómo y de qué forma. Porque mucha gente pensa que no puede investir porque no tiene dinero vivo para hacerlo. Tem que saber que no se precisa dinero vivo para investir. Estoy hablando solo de negocios legales. A veces se tem capital morto y que no es necesario ejecutar o capital, vender o capital para hacer de eso investimentos posteriores. Se trata de utilizar, cuando falo capital morto es no utilizable en ese instante, como pueden ser propiedades, como pueden ser terrenos o lo que fuese, que con eso se pueden generar bases de negocios que los permiten ser mucho más rentables de lo que eventualmente son aluguiones o lo que fuera, sin dejar de recibir o aluguión de algún apartamento que tenga por algún lugar. Ahora, eso es ingeniería financiera. Y nosotros podemos dar ese asesoramiento y esa base de seguridad para mudar as condutas de movimento atual. E vamos deixar claro, né? Eu vou te falar que até eu pensava dessa forma. Hoje eu mudei, né? A minha cabeça mudou e tal. O pessoal que fala investir, fala, pô, eu não faço parte desse meio. Mas veja bem, um pequeno investidor com R$1.000 hoje, ele consegue iniciar um bom investimento. Né? Se ele está assessorado, ele tem alguém por trás, hoje com R$1.000
você consegue fazer um investimento para o futuro. Então não precisa pensar como a gente sempre pensou, porque o investidor ele investe acima de 50 mil, 100 mil reais, 1 milhão de reais. Não. Hoje, R$ 1.000, você pode iniciar um investimento e começar a poupar para o futuro aí, você ter aí um rendimento aí para a sua aposentadoria. Então assim, outra oportunidade que a gente vai trazer o engenheiro aqui é para falar sobre capitalização. Sim. Tá? Então assim, é uma coisa que preocupa muito os nossos profissionais, tá? Na aposentadoria dele. O que eu faço para mim ter um rendimento na aposentadoria? Né? Esse assunto vai ser um tema exclusivo para falarmos sobre a capitalização para o futuro. Com muito prazer. Tá? Eu faço questão, gostaria muito que viesse para a gente tocar nesse tema aí de... Tudo o que podamos sumar, estamos dispostos para. Muito obrigado, a gente está encerrando aqui a nossa live, né? Quem precisar e quiser consultar aí o engenheiro José Luiz, entre em contato com o COD, a gente direciona, pode usar nossa estrutura para reuniões e pode vir, será bem recebido, tá? Sempre vai ter um café Willy para servir para vocês e vai ter aí o nosso engenheiro. Tá? Se tem café, então eu venho. Ah, tem, sempre tem. É um prazer. Um forte abraço a todos. O COD Brasil, mais uma vez aí investindo em qualidade para os nossos agentes, né, os nossos alunos, nossos amigos. Estamos aqui para isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, engenheiro. Muito obrigado a vocês. Sempre, tá bom? E um forte abraço e vamos para frente que se pode. Obrigado.